Olá a todos, meu nome é Raquel Loui, sou médica e no vídeo de hoje eu vou falar sobre diabetes. Será que é possível reverter diabetes? Então, se você é diabético ou quer aprender a prevenir diabetes, fica até o final desse vídeo que você vai saber tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Então eu já vou responder a pergunta de início. É possível sim reverter diabetes, mas deixa eu explicar primeiro de que diabetes que eu estou falando. Existem alguns tipos de diabetes. Eu vou falar aqui hoje da diabetes tipo 2, que é a diabetes adquirida, aquela que a gente adquire na vida adulta. Existe a diabetes tipo 1, que é aquela que já nasce com ela, é uma doença autoimune, e outros tipos de diabetes também. A diabetes tipo 2 ocorre em 90% dos casos de diabetes é tipo 2, é essa que a gente adquire com estilo de vida errado. Porém, tem que haver uma mudança definitiva nos hábitos de vida, e é isso que eu vou falar a partir de agora. Então, primeiro, vamos ver como que se diagnostica diabetes. Você pode, muitas vezes, ir ao médico fazer exames de rotina, e pode estar sem sintoma algum, ela pode ser uma doença silenciosa, e o médico vai medir a sua glicose e vai ver que a sua glicose está acima de 126. E aí você tem um diagnóstico de diabetes. Outro caso, você já está com sintomas, está com tontura, desmaios, uma série de sintomas, sede excessiva, fome excessiva, urinando muito, aí você vai ao médico e ele vai ver lá que a sua glicose está absurdamente alta. Ela está muito mais alta do que 126. Essas são formas que são muito tardias de detecção do diabetes, então a gente nunca deve chegar nesse ponto. Então você deve todo ano fazer exames preventivos, ir ao seu médico e ele vai solicitar os exames necessários. Porém, não é só através da glicose que a gente detecta precocemente o diabetes. Aliás, a glicose ela pode alterar tardiamente. A gente tem que medir a glicose, a insulina e a hemoglobina glicada. Essa é a forma melhor. Tem outras formas, mas essa forma ela detecta precocemente o diabetes ou pré-diabetes, que é quando você vê que já está alterando a glicose e você vai ficar diabético, é só questão de tempo. Então, eu gosto muito de solicitar para os meus pacientes a insulina, porque ela detecta muitos anos antes que você vai ficar diabético ou tem uma tendência a ficar diabético. Ela detecta que você está tendo um estilo de vida alterado. Então, é muito importante ficar de olho nesse parâmetro. Por que surge o diabetes? Quando a gente come carboidratos, que na verdade carboidrato tem quase tudo, nós temos os alimentos que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Os carboidratos são aqueles que viram açúcar. Na verdade, carboidrato é aquelas coisas que você come como feitos de farinha de trigo, como massas, pães, bolos. As frutas também têm carboidratos. Então, carboidrato são aqueles alimentos que viram açúcar no sangue. E quando esse açúcar chega rápido no seu sangue, ele vai fazer pico de insulina. Isso você tem que dar uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre resistência insulínica. Quando você come carboidratos simples, que depois eu vou explicar o que são e quais os alimentos que causam pico de insulina. Você come então esses alimentos que vai dar um pico de glicose no sangue, o seu pâncreas vai produzir muita insulina para pegar esse açúcar e jogar para dentro da célula para virar energia. Chega um momento que entra tanto açúcar tão rápido que essa insulina já não consegue mais agir na célula, ela vai ter resistência, a célula vai resistir para que essa insulina jogue o açúcar para dentro dela, então vai ocorrer a resistência à insulina. E isso é a causa de todos os problemas que vai levar a diabetes e também outras doenças. A chamada síndrome metabólica, que é um conjunto de doenças que tem a mesma causa. Então é o diabetes, a pressão alta, o colesterol, triglicerídeo, gordura no fígado, ácido úrico e outras que ocorrem por causa dessa resistência à insulina. A insulina para jogar para a célula essa glicose que está no seu sangue, é como se ela tivesse, ela tivesse uma fechadura que ela tem que abrir na célula. Chega um momento que está tão alta essa insulina por causa do açúcar, que aí a insulina não consegue mais abrir a portinha da célula para jogar esse açúcar lá para dentro da célula. E aí esse açúcar fica flutuando aí no seu sangue e vai se espalhar por todo o corpo, e isso deteriora todo o seu corpo.
Por isso que você, às vezes, quem é diabético tem problema de perde o dedo, perde a visão, às vezes perde a perna, o rim se deteriora, todo o seu corpo se deteriora porque esse açúcar fica no seu sangue e indo para todas as células do seu corpo. Então, é muito importante controlar os carboidratos da nossa dieta para que não ocorra essa resistência insulínica. Porque o pâncreas, quando ele vai produzindo muita insulina para tirar esse açúcar do sangue que você comeu excessivamente, ele acaba se desgastando e um dia ele cansa. E aí, esse diabetes, que era antes com excesso de insulina, vai virar um diabetes que começa a ter cada vez menos insulina, e aí você vai passar para um diabetes insulino dependente, que é muito pior, muito mais grave. Então, para evitar tudo isso, tem que controlar muito a alimentação. Para você entender quais os alimentos que são mais prejudiciais, você tem que entender dois conceitos, o que é índice glicêmico e carga glicêmica. Isso é importante saber, o índice glicêmico e a carga glicêmica dos alimentos. O índice glicêmico é quão rápido essa glicose, depois que você come, ela chega no sangue. Então, se ela chega rápido, ela vai fazer pico de insulina, que é isso que a gente não quer fazer. Então, você tem que olhar o índice glicêmico. Quando fala que o alimento tem baixo índice glicêmico, significa que ele vai chegar devagar no sangue e não vai dar esse pico de insulina. Então, é um alimento melhor para ser consumido. Isso é um exemplo de alimentos que tem baixo índice glicêmico, é um alimento que tem fibra. Por exemplo, uma fruta que não tem muito açúcar e ela tem fibra. O índice glicêmico dela é baixo, ela demora um pouco mais para digerir, ela não vai chegar tão rápido esse açúcar lá no sangue. Então, a insulina vai ser produzida mais devagar e não vai ter aquele excesso de insulina. Então, quanto mais baixo o índice glicêmico do alimento, melhor. Outra coisa é a carga glicêmica. Às vezes, um alimento ele tem uma carga glicêmica muito alta, ou seja, ele tem uma quantidade de açúcar muito alta. Então, esses também são alimentos que a gente deve evitar. Por isso, sempre ler índice glicêmico e carga glicêmica dos alimentos. Quando você come, por exemplo, pão, as farinhas, o açúcar branco, eles vão chegar, eles são de fácil digestão, eles vão chegar rapidamente no seu sangue. Essa glicose, tudo vira glicose, vai chegar rapidamente no seu sangue. Isso vai dar um pico absurdo de insulina. Aí vai começar todo aquele processo inflamatório, tudo que desencadeia essa doença. Então, a gente deve evitar ao máximo comer carboidratos em excesso. Primeiro, não pode comer em excesso carboidrato, tem que ter sempre controlado, esse carboidrato, diminuir as quantidades, e também não pode comer puro os carboidratos. Você tem que comer eles junto com fibra. Por exemplo, se você está comendo arroz, que ele seja integral, é muito melhor do que arroz branco. O arroz branco não tem fibra, ele vai chegar muito rápido no seu sangue e vai fazer esse pico de insulina. Se você come arroz integral, claro que tem que cuidar as quantidades, não pode comer muito, senão vai provocar igual a insulina. Então, você come pouco, come integral, coloca junto aí uma salada de folhas, que também a fibra baixa o índice glicêmico dos alimentos, ou seja, demora um pouco mais para digerir, essa glicose chega mais devagar, vai ser muito melhor, não vai provocar insulina. Outra coisa, gorduras, consumir gorduras boas também vai fazer com que a digestão demore um pouco mais e a glicose chegue um pouco mais devagar. Comer proteínas juntos também vai diminuir a chegada rápida da glicose no sangue. Então, eu vou falar em outro vídeo aí quais são as gorduras boas, as proteínas são as carnes de modo geral. As proteínas, na verdade, proteína animal tem que comer com moderação. Então, você vai comer proteína, come um bom bife, mas não exagera. Por exemplo, um bom bife, um pedaço de carne, não exagera também nas proteínas. Nada pode ser consumido excessivamente, Tudo que a gente consome em excesso vai fazer mal. A gente tem que ter uma alimentação controlada, sempre comendo em pequenas quantidades, mas comendo de tudo, porque é importante ter a proteína, ter a fibra, ter a gordura boa, junto com o carboidrato. Não é que o diabético não possa comer carboidrato, ele tem que limitar os carboidratos e sempre comer de forma correta. Então, não existe uma fórmula, essa é a ideal. Existem vários tipos de dieta. Existe a dieta
low carb, que é baixa em carboidrato, ela é importante, ela é boa para o diabetes. Tem a dieta cetogênica, que é uma dieta muito baixa em carboidratos, é uma dieta que realmente poderia até levar a uma regressão rápida do diabetes, só que é uma dieta difícil de fazer, nem todo mundo consegue tirar totalmente o carboidrato da dieta e ficar comendo só gordura e proteína e legumes e folhas, né? Então ela é difícil, não é todo mundo que tolera. Tem a dieta vegana, que se comer fibra, comer proteína de origem vegetal, não vai ter problema, mas na dieta vegana, se comer muito carboidrato, vai ter problema, porque o problema é o excesso de carboidrato. Então, tudo isso tem que ser feita uma dieta específica por uma nutricionista, para o seu caso, né? Por uma nutricionista, um profissional que saiba fazer uma dieta específica. Ele tem que saber que ele não pode colocar excesso de carboidratos e também não pode retirar as proteínas nem as gorduras, tem que deixar as gorduras boas e colocar fibra.